Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Hoje é segunda-feira, dia 25 de janeiro. Você vai ver com a gente nesta edição. Você vai ter os destaques em relação aos estoques brasileiros de milho e uma certa pressão que vem tanto de indústria frigorífica quanto também de órgãos de imprensa ligados a esta indústria, tentando pressionar o valor do milho aqui no mercado interno brasileiro. Você acompanha hoje com a gente o andamento da colheita da soja nos principais estados produtores do Brasil. Hoje é feriado em São Paulo, é dia de aniversário da cidade, não tem operação, portanto, na Bolsa Paulista, mas você tem todo o acompanhamento da Bolsa de Chicago, de Nova York e também de Londres. E ainda nesta edição, importações de algodão feitas pela China em 2015 foram as menores nos últimos 9 anos. Você tem a previsão do tempo, mercado físico, mercado futuro, tudo isso a partir de agora no Agricultura BR. A Agricultura BR começa trazendo os destaques para a moeda norte-americana. E olha só, como hoje é feriado em São Paulo, o que se tem de alguma alteração, de mudança, vem do ambiente externo e também das operações em casa de câmbio e também alguns bancos que comercializam a moeda norte-americana. Em relação ao dólar comercial, operação na Bolsa Paulista, ele fechou a última sexta-feira a R$ 4,10, é o valor de referência para o dia de hoje. Na Bolsa Norte-Americana, das principais commodities agrícolas, Bolsa de Chicago, a soja opera em baixa neste início de semana. A gente acompanha agora as últimas negociações com oleaginosa, então, na plataforma na Bolsa de Chicago, que agora opera em baixa. A posição de março tem os negócios agora a $8,75 por bushel e já perdeu mais de 1 cento de dólar nesta manhã de segunda-feira. A posição de maio vem a $8,76 por bushel, com queda de 1,2 centavos de dólar. A posição de julho opera $8,81 mais 2 por bushel, enquanto a de agosto, $8,82 mais 6. Portanto, segunda-feira, semana começando com baixa para a soja negociada no cenário internacional. Bom, e por aqui a gente segue falando a respeito de soja nos Estados Unidos. Teve a divulgação, o último relatório apresentado, importante pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aconteceu na última sexta-feira. Relatório de vendas e exportações, normalmente ele é apresentado na quinta-feira, como na última semana houve feriado nos Estados Unidos, ele acabou sendo adiado para sexta-feira. Então, teve um bom desempenho as vendas de soja por lá e no acumulado de 8 até 14 de janeiro, as vendas de exportação dos Estados Unidos somaram 985 mil toneladas, um volume bastante interessante para o período, também se comparado à semana precedente. Esse fator trouxe as vendas de exportação norte-americanas em 20 semanas para um patamar um pouco melhor. Esse patamar um pouco melhor faz com que a diferença nas vendas entre a temporada 2014 e 2015 e também na temporada 2015-2016, a temporada atual, campanha atual, diminuísse para 9%. Era um pouco mais de 44 milhões de toneladas vendidas na mesma semana no ano de 2015. Aqui agora se tem, nessa última semana que foi fechada, se tem a situação de vendas de 40 milhões 140 mil toneladas, portanto, a distância entre o que foi vendido na temporada 14-15 e a temporada 15-16 recuou agora para 9%. Você acompanha agora informações do mercado físico nacional, cotações da saca de 60 quilos da soja. A colheita da soja já começou em vários estados produtores do Brasil, mas em muitos deles debaixo de chuva. Em Mato Grosso do Sul, apesar do excesso de umidade, os produtores estão confiantes para uma safra de mais de 7 milhões de toneladas de soja.
Veja na reportagem de Miriam Valadares. Após um período de chuvas intensas, o sol apareceu e trouxe um novo ânimo aos sojicultores. Em Mato Grosso do Sul, a área destinada ao cultivo do grão soma 2,4 milhões de hectares. A expectativa de colheita é de aproximadamente 7,2 milhões de toneladas de soja. Realmente causou um transtorno, mas foi, digamos, 10 dias antes, ou 15, 20 dias antes da colheita. Então, de formas que esse sol agora vai secar e vai propiciar uma colheita satisfatória para o produtor. Então, se afetou, acredito que em torno de 5% na produção. Aqui na Fazenda Minuano, as chuvas contribuíram para o desenvolvimento da soja. O início da colheita está previsto para o dia 15 de fevereiro. A preocupação agora é com a ferrugem. A lavoura está normal, dentro da expectativa da produção, pelo investimento que foi feito. Esse excesso de chuva que aconteceu nos últimos 15 dias, houve algum atrapalho na relação a tratos culturais, principalmente com relação à ferrugem, mas nas demais condições ela apresenta-se desenvolvimento normal. Sem grandes investimentos por conta da crise, o produtor espera colher em média 55 sacas por hectare. Com 30% da produção comercializada, o sojicultor caminha otimista em relação à negociação restante. Essa elevação do dólar foi muito vantajosa, visto que nós iniciamos os trabalhos de plantio com soja aqui na região valendo de R$ 60 a R$ 65 reais, e quem já está colhendo agora, os poucos que estão colhendo, já estão vendendo a R$ 75, soja disponível. Para a safrinha também está muito interessante, porque houve fomento para exportação do milho, então já tem contratos futuro para milho na faixa de R$ 25 reais, o que é excelente. Ano passado estava na faixa de 17 a 18. O que basta agora, o que falta agora é que o clima colabore. Além de Mato Grosso do Sul, outros estados produtores de soja aqui no Brasil também já deram início à colheita da oleaginosa. Segundo afirmou na última sexta-feira a consultoria AG Brasil, os trabalhos em geral no país seguem bastante atrasados em relação ao que era visto nessa mesma época do ano passado. Até sexta-feira, cerca de 1,5% da área plantada com soja no país havia sido colhida, sendo que nessa mesma época do ano passado o percentual era de 3,5%. O grande causador desse atraso todo é o clima, que se no início da safra ele teve uma falta de chuvas, que foi o que acabou acarretando no plantio atrasado da cultura em vários estados. Agora é o excesso de chuvas que acaba atrapalhando a colheita. A gente tem aqui os dados apontados pela consultoria AG Brasil para você ver como estão atrasados os trabalhos de colheita nessa temporada. Veja só, o estado de Mato Grosso até a última sexta-feira apontava para uma área colhida de 3,6%. Nessa mesma época do ano passado, o volume já era de 7,4%. O estado paranaense, segundo maior produtor, tinha até sexta-feira 2,3%, contra os 5% que tinha nessa mesma época do ano passado. Goiás soma, veja só, apenas 0,3%, contra 3% que tinha em 2015. Mato Grosso do Sul, 0,6%, enquanto o estado de São Paulo já contabiliza 2%. Bom, esse excesso de chuvas que caiu nessas últimas semanas em vários dos estados produtores, parece que agora no estado do Mato Grosso começa a sair de lá, e para isso a gente vai falar agora com a Nadiara Pereira da Somar Meteorologia para saber como fica o clima então no estado mato-grossense e nos demais produtores de soja. Oi, Nadiara, boa tarde para você. A chuva então por fim saiu do Mato Grosso? Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a chuva não saiu completamente do estado de Mato Grosso, mas em várias regiões ela já diminuiu. A gente pode observar que, inclusive, isso já se reflete na umidade do solo, que começou a cair aqui no sudoeste do estado. Justamente nesta região houve uma diminuição das chuvas, aumentaram os períodos de melhoria e isso favorece aí a colheita, o avanço da colheita da soja nesta região, principalmente no oeste do estado, onde foi a região que conseguiu plantar um pouco antes. Agora, no norte e nordeste do estado mato-grossense, onde antes faltava umidade e o plantio da soja atrasou mais, agora é o excesso de umidade que traz problemas.
o solo já está bastante encharcado e ainda há alerta para fortes temporais nesta semana. Durante os próximos 5 dias, o volume de água ainda deve ultrapassar 130 milímetros no nordeste mato-grossense, principalmente naquelas localidades que fazem divisa com o estado do Tocantins. E nesta região, o excesso de água, além de atrapalhar as atividades no campo, também aumenta o risco para doenças nas lavouras de soja por causa do excesso de umidade e falta de períodos de sol. Sobre o sul e oeste do estado também tem previsão de chuva nesta semana, só que é uma condição mais típica de verão. Teremos sol predominando ao longo de boa parte do dia e pancadas de chuva preferencialmente à tarde e à noite, aquelas pancadas de chuva que vêm de forma rápida e isolada por causa do tempo abafado. Então, nestas regiões, por enquanto, as atividades de campo devem andar melhor ao longo desta semana. No próximo período, entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro, a chuva volta a ganhar força no oeste mato-grossense. Neste período, os maiores volumes de água devem atingir a divisa com o estado de Rondônia. E aí sim, a chuva diminui no nordeste, que por enquanto é a região mais atingida. Neste período, os volumes de água devem ser bem baixos nesta área, indicando que a chuva deve ser bem isolada e teremos maiores períodos de sol. No próximo período, entre 4 e 8 de fevereiro, a chuva diminui em grande parte do estado mato-grossense. Apenas no noroeste e parte do norte deve chover com um pouco mais de intensidade, mas grande parte do estado deve ter chuvas bem isoladas e de baixos volumes de água. Juliana. Tá certo, Nadiara. E nos outros estados produtores de soja, a gente sabe que no Matopiba tem chovido bastante, em especial na Bahia, né? Tem muito produtor mandando mensagem e foto pra gente com cidades realmente alagadas. Como que fica a previsão do tempo, então, para esses outros estados produtores? Por enquanto, nesta semana, ainda alerta para fortes temporais. A chuva ainda deve paralisar as atividades no campo, não deve dar trégua ao longo desses próximos 5 dias e o volume de água ainda deve ultrapassar 130 milímetros entre Tocantins, oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão. Então, nestas áreas, a chuva em excesso ainda continua atrapalhando as atividades no campo e traz risco ainda para transtornos, principalmente risco de deslizamento, já que o solo está bastante encharcado. E continua chovendo bem também no interior do Sudeste, principalmente no estado de Minas Gerais. E outro destaque desta semana é o retorno das chuvas para a região sul, de forma um pouco mais generalizada, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a umidade do solo estava bastante baixa por causa do tempo seco e também por causa do calorão que aumenta a evapotranspiração. Aí o solo estava já com déficit hídrico. Agora as chuvas devem começar a voltar para o interior do Rio Grande do Sul. Hoje já tem previsão de pancadas de chuva sobre a fronteira com o Uruguai e no decorrer da terça-feira a chuva avança pelo interior gaúcho com volumes que devem ultrapassar 50 milímetros entre a área central e a fronteira oeste. No próximo período, a chuva segue generalizada sobre a região sul, com volumes que devem variar em torno de 30 milímetros entre o interior gaúcho e o interior paranaense. É uma chuva que ajuda a manter a umidade do solo alta, mas não é uma chuva tão persistente. Ela deve ocorrer ainda alternada com alguns períodos de melhoria, então as atividades no campo, principalmente colheita da soja no Paraná, não deve paralisar completamente. Sobre o centro-oeste, chuvas também generalizadas entre o estado de Mato Grosso do Sul e o interior de Goiás. E no sudeste e no nordeste, a chuva diminui bastante, principalmente em Minas Gerais e na região do Matopiba, previsão de baixos volumes de água. Então, neste período, a chuva volta a dar uma trégua aqui. Ela ocorre alternada com períodos mais longos de tempo seco. Teremos o retorno da luminosidade para as lavouras de soja da região do Matopiba. No próximo período, entre 4 e 8 de fevereiro, a chuva ganha intensidade na região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul e ela diminui significativamente no interior do Brasil. Vai continuar chovendo ainda no Nordeste, interior de Goiás, Mato Grosso, só que é uma chuva bem mais isolada e com menor volume acumulado. Juliana. Obrigada então, Nadiara, pelos destaques. Até daqui a pouco. Por aqui é hora de mais cotações de mercado. Veja como estão os valores da soja hoje no Paraná. Bom,
e por aqui o Agricultura BR traz a participação do telespectador. No final do programa de sexta-feira, o Marcelo, de Marechal Cândido Rondon, no interior do estado do Paraná, enviou para nós aqui fotos da sua produção de soja, que está com uma produção muito boa, ele está em procedimento de colheita lá. Mandou aqui a conta por alqueire, 145 sacas de soja por alqueire, é a produção que ele está tendo também, mandando a foto já do plantio de milho. Então está colhendo soja, fazendo plantio de milho, é o plantio direto no Brasil, aproveita a palha da soja, isso traz uma cobertura melhor e o desempenho da planta também com melhores resultados. Obrigado pela sua participação, Marcelo. Bom, e falar em milho, no próximo bloco, o bloco ele é todo dedicado a esta cultura. Você vai ver que a Argentina deve enfrentar um grande arroxo de abastecimento do cereal. E ainda hoje você vai saber a respeito das pressões para tentar conter ou até derrubar o preço do milho aqui no mercado brasileiro. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. Agricultura BR de volta, bem-vindo a mais uma edição. Se você chegou por aqui agora, este bloco vai falar a respeito dos preços do milho aqui no Brasil e também lá no exterior. Vamos falar então do fechamento na última semana para o indicador Milho Brasil, elaborado pela agência Rural Business. Vamos saber o que aconteceu com esse importante indicador que mostra uma média nacional para os valores dos 8 principais estados, considerando a mínima e a máxima diária. A verdade é que na sexta-feira não teve nenhum aumento, mas continua registrando valores recordes para o período, principalmente se comparado ao último ano. Os ganhos são extremamente fortes. Então vamos saber agora como é que ficaram estes números, fechamento do intervalo entre os últimos 30 dias, é o que nós vamos acompanhar aqui no Agricultura BR, entre 22 de dezembro e 22 de janeiro, tem esse valor aqui, partiu de R$ 30,47, entrou o ano acima de 32 e aí veio ganhando força a cada dia. Na verdade, o crescimento, o valor do milho, ele evolui pouco mais de 1%, chega a passar de 1% ao dia, pelo menos na média até sexta-feira. No dia 13 tinham R$ 34,38 por saca, valor médio nos 8 principais estados. Dia 22, R$ 36,78 a saca de 60 quilos. Esse valor aqui ultrapassa a alta de 20,73%. Em um ano, a alta é de 59,9%. E aqui já respondendo antes que comecem a entrar as perguntas, né, os posicionamentos dos agricultores por todo o país. Evidentemente, isso aqui é uma média, são os 8 principais estados. Há estados, sim, com valores mais elevados, são o que os telespectadores têm informado, valores acima de R$ 40, 41, 39. Esse é um valor médio, então se considera aqui todos os estados, os principais estados produtores do país. Então, essa média está em 36. Evidentemente, pode ter estado com valor menor e principalmente valores maiores, que é o que o produtor rural em todo o país tem informado aqui para a Agricultura BR, em especial no estado do Paraná, também Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e até em parte de Minas Gerais, de acordo com os telespectadores, valores acima da marca de R$ 40 por saca de 60 quilos. Vamos agora aos negócios internacionais com o milho. Vamos ver então o milho negociado na Bolsa de Chicago, como vem operando neste início de semana, nesta segunda-feira. Bom, assim como a soja, o milho também cai hoje, cede, tem a pressão na Bolsa norte-americana. A posição de março vem a $3,69 mais 2 por bushel, com queda de 1 centavo já para esta posição. Maio opera $3,73 mais 6 por bushel, sendo que abriu a $3,74. A posição de julho também cai 1 cento de dólar nesta manhã, opera agora a $3,78 mais 6, enquanto setembro vem a $3,83 mais 4 por bushel, também queda de 1 cento de dólar para essa posição. Dia, portanto, de baixa para o milho negociado lá no exterior. Fabiano. Por aqui a Agricultura BR segue falando de milho e agora um posicionamento que você tem visto aqui na Agricultura BR
posições em relação ao que aconteceu na Argentina depois da eleição e depois de ter assumido o novo presidente, o Maurício Macri, e também os resultados dessa nova política, uma política que pode melhorar muito a vida do produtor rural e também de todo cidadão argentino no país vizinho. Então, a Agência Rural Business, a equipe da Tânia Tosi, fez um trabalho para saber o que vinha ocorrendo em relação a isso. E por aqui houve alguns temores em relação à questão da importação de milho da Argentina para tentar equilibrar a oferta nacional. O que se tem no Brasil hoje é uma demanda muito forte pelo milho, tanto para o consumo interno quanto também para as exportações. As exportações demandam um volume muito elevado de milho. Para se ter uma ideia, a temporada 14-15 chegando a 29 milhões de toneladas e ao consumo interno também cada vez mais alto e com uma expectativa de exportação maior de carnes, em especial de carne bovina. Isso traz um resultado de pressão sobre os preços do milho muito grande. E por lá na Argentina, o Macri, o novo presidente, ele pegou e liberou os impostos de reintegro que eram aplicados sobre os produtos argentinos, zerando essa alíquota, o que vai trazer mais recursos para aquele país. Entretanto, a Argentina, principalmente no que diz respeito a milho, ela não tem muito milho para ofertar, não. E é o que você vai ver agora a partir deste estudo trazido aqui nesses gráficos que você acompanha no Agricultura BR. Estoques argentinos, você pode observar que a coluna não sobe. Ela não sobe porque os estoques são muito baixos. Ela aqui vai mostrando de 2011 até 2016 e você tem aqui uma situação de 920 mil toneladas em estoque dos argentinos. Os argentinos têm já seus compromissos, né? Aqueles compromissos em relação ao consumo interno, em relação às suas exportações, e isso já coloca os estoques argentinos numa situação já bastante desconfortável. Mesmo que os argentinos consigam melhorar muito a sua produção, isso não consegue dar conta do que veio sendo aportado nos últimos anos. Para se ter uma ideia, a Argentina, a gente acompanhava o levantamento na última semana, você acompanha toda semana aqui no Agricultura BR os dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Houve uma ampliação quando o Maurício Macri assumiu e depois que realmente confirmou essa tendência de melhora para a produção rural da Argentina, teve uma melhora também, um aumento na área destinada à produção de milho na Argentina. De soja também, tanto que soja maior do que no ano passado. Eram 20 milhões na temporada 14-15, 20 milhões e 100 mil hectares na temporada 15-16. Para a temporada 15-16 de milho, ela saltou de 2 milhões e 850 mil hectares, que era a projeção antes do Maurício Macri assumir, para 3 milhões e 100 mil hectares. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção dos argentinos será em 3 milhões e 200 mil hectares. Mas aí a Rural Business lembrou bem alguns dados que foram colocados, principalmente da última produção, e é importante ressaltar que o clima, de acordo com a própria Bolsa de Cereais de Buenos Aires, foi excelente para a produção da Argentina na última temporada. Excelente. Tanto é que os dados, o primeiro levantamento de soja, por exemplo, vem abaixo do que se teve de produção no ano passado, mesmo com uma área um pouco maior. Por quê? Porque não é que está ruim não para esse ano, é porque realmente foram excepcionais as condições climáticas para os argentinos na temporada 14-15, de acordo com a própria Bolsa de Cereais. E aqui a agência, ela lembra que os argentinos produziram 25 milhões e 600 mil toneladas. Para conseguir ter uma produção como essa, precisava repetir também a mesma área. A área do ano passado, 14-15, foram 3 milhões e 400 mil hectares e ter condições climáticas também extremamente favoráveis. Os argentinos que têm aqui exportações de 17 milhões e 500 mil toneladas, deve cair para 16 milhões e um consumo interno de quase 10, pouco mais de 9 milhões de toneladas. Esses números refletem um estoque baixo como é o da Argentina. Olha aqui, os dias de consumo garantidos para a Argentina, eles ficam extremamente baixos, eles ficam em 34 dias, considerando os 920 mil hectares que se tem para os argentinos, pode voltar para cá os 920 mil toneladas em estoque, é claro, na Argentina dão apenas 34 dias, um mês de consumo. Com isso, não se tem muito espaço para
para se exportar. Os argentinos podem até exportar alguma coisa para outros cenários, inclusive o Brasil, mas nada que venha fazer qualquer volume no mercado nacional. Acho que nós temos mais um gráfico aqui, pode trocar aqui a tela, nós temos que estar mudando a tela, vendo os estoques paraguaios, porque o Paraguai também é cogitado em relação a esses números aqui. E hoje ainda você vai ver que a indústria paraguaia está extremamente preocupada com uma demanda da Argentina sobre os seus produtos. E aqui, olha só, se o estoque da Argentina é baixo, o estoque do Paraguai é menor ainda, 230 mil toneladas, é um número irrisório em relação à produção ou às necessidades que o Brasil possa vir até. A gente vai até parar por aqui, porque se é abaixo da Argentina, imagina do Paraguai. O Paraguai sim está muito preocupado, a indústria paraguaia está muito preocupada em relação àquilo que pode acontecer de demanda dos argentinos sobre os produtos dele, assunto de ainda hoje aqui no Agricultura BR. Você sabia que o Rio Grande do Sul tem o maior complexo eólico da América Latina? É isso mesmo. Além de gerar energia através da ação dos ventos, as torres por lá têm beneficiado as atividades no campo. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Wilson Rosa. Elas se destacam nos campos. São torres gigantes que transformam a força do vento em energia elétrica. O Complexo dos Campos Neutrais, localizado nas regiões de Santa Vitória do Palmar e Chuí, é o maior complexo eólico da América do Sul. Serão 301 aerogeradores com aproximadamente 80 metros de altura, o que equivale a um prédio de 20 andares. Eles estão espalhados por uma área com mais de 10 mil hectares. Com linhas de transmissão e 2 subestações, o complexo tem capacidade para gerar 583 megawatts, energia suficiente para abastecer quase a metade do Rio Grande do Sul. O investimento de 2 bilhões e 700 milhões de reais, que mudou a paisagem no extremo sul do estado, sem prejuízo da atividade agropecuária, trazendo benefícios para os produtores. Particularmente aqui em Santa Vitória, nós estamos a 220 quilômetros da cidade brasileira mais próxima e nós temos uma linha de transmissão muito grande, que qualquer oscilação de geração de energia acontecida, nós tínhamos uma queda de tensão muito grande que prejudicava toda a atividade agrícola durante os períodos de safra e durante todo o ano. Então, com esse sistema eólico já gerando, ele mantém uma estabilidade desse sistema, os níveis de tensão, que são muito benéficos para nós. O Parque Eólico Jeribatu é um dos 3 parques que compõem o Complexo Eólico Campos Neutrais, o maior da América Latina. Cada aerogerador tem potência em torno de 2 megawatts. No interior da torre, passam os cabos que transmitem a energia produzida e conectam-se a uma rede que vai até uma subestação. A partir daí, a energia é transmitida para o Sistema Nacional, de onde é distribuída para os consumidores. Esse complexo reforça a tensão da rede de transmissão da CE na região, proporcionando melhores condições de disponibilidade de energia. Deu uma condição de energia, de atenção, a manutenção de tensão e da garantia de fornecimento para Santa Vitória do Palmar e para Chuí de forma muito diferenciada. Hoje o sistema está robusto e tem uma condição de dar plenas condições de não haver interrupção na distribuição de energia da região. Em pleno funcionamento, apenas um aerogerador pode abastecer a cidade de Santa Vitória do Palmar, com 33 mil habitantes. Os produtores rurais também são beneficiados. Durante a obra de instalação, foram abertos novos acessos nas fazendas. Com uma vigilância de 24 horas e a circulação de operários e engenheiros, também houve uma redução significativa do roubo de gado. Além disso, quem tem torres instaladas na propriedade
ainda recebe royalties pela produção de energia. Foi fantástico, é mais uma renda. Hoje nós aqui produzimos soja, arroz, então, e agora com a eólica é mais uma terceira arrecadação que nós temos além da produção, da criação de gado. Então, e agregou, porque não atrapalha em nada. O pessoal que plantava soja, plantava arroz, continua plantando e sem problema. E o gado está convivendo muito bem. Outra vantagem do complexo eólico é que os animais transformaram a base dos aerogeradores numa espécie de dormitório, porque é um local mais alto e mais seco. E no verão, eles se abrigam na sombra da torre. Segundo o produtor de Santa Vitória do Palmar, até a produtividade de ovinos aumentou com a presença das torres eólicas. O local da base não tem umidade, favorecendo o nascimento dos cordeirinhos. Este ano produziu mais cordeiros, salvou mais cordeiros, porque normalmente essas ovelhas vinham parir em cima das estradas. Ao lado dos aerogeradores, se criou ali um ambiente até muito bom, porque nosso clima, como eu já disse, além de frio, úmido e chuvoso, a gente perde muito cordeiro na época de parição, e este ano foi fantástico. Junto com estradas e telefonia, a energia elétrica é essencial para desenvolver e qualificar a produção primária. Atividades importantes, como a irrigação, dependem dessa infraestrutura. Um dos objetivos do governo federal é instalar a rede trifásica em todas as propriedades rurais do Rio Grande do Sul. Essa medida ajuda a fixar o homem no campo. E a seguir, no Agricultura BR, tem os destaques para o mercado do café. E tem também a produção de café Conilon no mundo e o seu crescimento nos últimos anos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, agora com destaques para o café, começando pelo Conilon. Bom, e a produção do café Conilon vem ganhando cada vez mais espaço no mercado mundial. Nos últimos 55 anos, a produção do grão cresceu 418%, saindo de 12 milhões de sacas em 1960 para 65 milhões de sacas de 60 quilos no ano passado. Com isso, a participação da variedade na oferta internacional do produto saiu de 19% para 44% no período, ficando apenas um pouco atrás da oferta mundial de café arábica. O estudo, feito pela Confederação Nacional da Agricultura em parceria com a Universidade Federal de Lavras, mostra que são dois os motivos que explicam essa expansão. A melhoria da qualidade da bebida em função do aperfeiçoamento dos métodos de processamento dos grãos e a maior resistência das plantas de Conilon às interferências climáticas. Aqui no Brasil, a produção de Conilon deve representar 23% da produção total dos grãos nesta atual temporada. Bom, e falando em café Conilon, a gente vai acompanhar agora as últimas negociações com a variedade no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor do grão aqui no Brasil. Veja comigo o indicador CPEA para essa variedade, que encerrou na última semana com mais uma alta, apontando o valor de R$ 395,62 a saca. A alta na sexta-feira em relação ao valor de quinta foi de 1,28%. No acumulado deste mês de janeiro, o preço do Conilon no estado do Espírito Santo só vem ganhando. No acumulado do mês, a alta já chega a mais de 4,5%. Bom, já o café arábica, negociado no estado de São Paulo, também anotou alta na última sexta-feira. A gente acompanha agora o indicador para você ver também como estão os preços dessa variedade aqui no país, que na última sexta chegou ao valor de R$ 494,29 a saca. A alta no dia foi de 1,26%, mas nem mesmo com essa alta mais expressiva no dia foi possível recuperar toda a perda anotada para essa variedade ao longo do mês de janeiro. Cotações estão pressionadas diante de uma expectativa de boa safra. No acumulado do mês, em São Paulo, preço do arábica registra queda de 0,25%.
Juliana, quem subiu também na última sexta-feira foi o indicador Café Sul de Minas, que representa a principal região produtora do país. Os valores de fechamento da última sexta-feira alcançaram R$ 510 por saca. Vamos acompanhar o que aconteceu então nos últimos 30 dias. Esse intervalo você acompanha aqui no gráfico entre 22 de dezembro e 22 de janeiro de 2016. Os valores aqui partem de R$ 500 por saca, chegam a ceder a 490. Nesse intervalo aqui chegou até ceder um pouco mais do que isso. O pico de preço foi de 512, não está aparecendo, mas chegou a 512. Dia 17 eram R$ 497,50 e na sexta-feira fechou a R$ 510. Valorização, portanto, de 2% no intervalo de 30 dias para o indicador Café Sul de Minas Gerais. E a gente segue vendo os números do café arábica, mas agora no mercado futuro. Vamos ao vivo então até a Bolsa de Nova York acompanhar as últimas negociações com o grão que, como eu falava há pouco, vem impressionado pela expectativa de boa safra aqui no Brasil, já que o Brasil é o maior produtor de arábica do mundo. O que acontece por aqui mexe com os preços do mercado. Vamos acompanhar os negócios deste início de semana então para a variedade arábica. Veja só, a posição de março opera agora a $1,16 mais 70 por libra peso. A posição de maio vem a $1,18 mais 90. Julho também opera a $1,20 mais 85, também operando com alta, já que abriu os negócios de hoje a $1,18 mais 95. Setembro vem a $1,20 mais 95 por libra peso, também operando em alta neste momento. Portanto, café arábica, depois de quedas na semana passada, hoje vem ganhando preço no cenário internacional. Por aqui é hora de mais cotações no mercado físico do Brasil. Acompanhe. O Agricultura BR, mais uma vez, traz para você a participação de produtores rurais, telespectadores do Agricultura BR. E olha só, produtores de parte da região nordeste do país, em especial no estado da Bahia, estão muito preocupados com relação às chuvas que atingem o estado. É o caso aqui da Ledivinha Brito, de Araripina, que enviou fotos do sertão pernambucano, olha só, depois de chuvas fortes que ocorreram na última sexta-feira. Pernambuco também é afetado pelas chuvas. Bom, além de Pernambuco, a Bahia, é claro, tem recebido muitas chuvas também. O Jurandir Pires, do município de Tanhaçu, também mandou fotos da chuva por lá. Mandou fotos da chuva que vem ocorrendo lá na sua cidade de Tanhaçu, na Bahia. Muita água prejudicando tanto a cidade quanto o campo. Bom, e tem aí, você está vendo as imagens dele, o Wanderson. O Wanderson também é do estado da Bahia e ele quer saber quando que essas chuvas lá para os baianos, elas terminam, quando que elas devem cessar. Está chovendo muito realmente no estado da Bahia. Se faltava chuva, principalmente para começar, né, o início da semeadura da soja, foi muito prejudicado o início porque as chuvas demoraram para acontecer. Quando aconteceram, vieram com bastante força, está trazendo alguns prejuízos no campo, mas principalmente nas áreas urbanas. Para falar a respeito dessa previsão do tempo para todo o nordeste do país, que tem recebido um pouco mais de chuvas, mas principalmente Bahia, nós vamos falar com a Nadiara Pereira mais uma vez. Nadiara está aqui conosco e fala a respeito da previsão do tempo. Está chovendo bastante. O telespectador tem participado ativamente todos os dias, Nadiara, reclamando da chuva, querem saber de você quando que essas chuvas param, quando que elas devem cessar por lá. Olha, a chuva não para completamente, mas ela deve diminuir significativamente durante a próxima semana. Por enquanto, ainda alerta para temporais, risco de mais transtornos, principalmente nesta região do oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão, que devem ter os maiores volumes de água. O solo está bastante encharcado em grande parte da região. A gente observa o interior da Bahia, Piauí, sul do Maranhão, até o interior do Ceará, boas condições de umidade do solo por causa dessa chuva forte. O índice chega até 100% de umidade nesta área
rosa do mapa. Já nas áreas mais ao norte do Maranhão, Piauí, também aqui entre o nordeste da Bahia até partes de Pernambuco, ainda a situação é crítica e falta umidade no solo. Durante a terça-feira, ainda há previsão de chuva em todo o estado aqui da Bahia, boa parte do Piauí e Maranhão e chuvas mais isoladas entre o oeste de Pernambuco até o interior do Ceará. Mais uma vez, os volumes maiores de água ficam concentrados nesta área escura do mapa e nestas áreas ainda alerta para transtornos, principalmente para as estradas, que já estão sendo bastante afetadas aí por causa dessa chuva forte. O solo está encharcado e há risco de deslizamento de terra ao longo desses próximos dias. A temperatura não sobe muito em algumas áreas da Bahia por causa desse tempo chuvoso e essa condição de tempo deve continuar aí ao longo desses próximos 5 dias. O maior volume de água deve até ultrapassar 100 milímetros aqui entre o interior da Bahia e o Maranhão. Nestas áreas, então, ainda há alerta aí para esse intenso volume de água. Já sobre a faixa mais ao norte, principalmente leste, onde as regiões ainda estão mais secas, por enquanto, chuvas mais irregulares. No próximo período, entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro, aí sim a gente observa uma diminuição na chuva sobre o nordeste do Brasil. A chuva não para completamente, mas neste período o volume será baixo, em torno de 15 milímetros nas regiões que agora estão sendo mais atingidas. Então isso indica que é uma chuva mais isolada e alternada com períodos mais longos de tempo seco. Teremos o retorno do sol para aquelas áreas que estão mais chuvosas e aí esse sol ajuda no bom desenvolvimento das lavouras de soja. Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação. Daqui a pouco ela volta com outros destaques da previsão do tempo. E no próximo bloco tem a movimentação dos negócios com o algodão aqui no Brasil e em Nova York. E ainda hoje nós vamos voltar a falar de soja, vamos falar de milho, sim. Daqui a pouco você vai saber sobre os estoques brasileiros e também por que não adianta pensar muito que os leilões, por exemplo, podem trazer muito alívio para a oferta de milho no Brasil, que é escassa. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta e agora começando pelos destaques do mercado do algodão. E olha só, as importações de algodão da China, que ela comprou no mercado externo, foi o menor volume dos últimos 9 anos em 2015. É isso mesmo, e a China, que é o maior consumidor global da fibra, teve essa redução muito expressiva. Ao longo de todo o ano de 2015, o país importou 1.480.000 toneladas do produto, ficando abaixo apenas da marca do ano de 2008. Olha, as importações do produto feitas pelo país têm desacelerado depois que Pequim reduziu a disponibilidade de cotas de importação com tarifas reduzidas, fazendo com que o país tivesse que consumir mais os estoques internos. Para 2016, o setor projeta uma nova redução nas importações feitas pelo país. Isso porque os valores de negociação no mercado interno estão com preço bem próximo ao das cotações internacionais e com isso a prioridade é para fazer o consumo interno. Com isso, os preços do algodão no cenário internacional, eles seguem em movimento de baixa, diante de tanto estoque elevado assim para a China, já que é o maior comprador do mundo e ele tem tido a preferência para a utilização dos próprios produtos. Vamos aos negócios então de agora na Bolsa de Nova York para a variedade para o produto negociado por lá. Hoje vem em mais um dia de pressão, preços em queda em Nova York. A posição de maio negocia negocia o algodão a 61 centes de dólar mais 84 por libra-peso. A queda agora é de 0,61% para essa posição. Os contratos para maio operam a 62 centes mais 22 por libra-peso. Queda é de 0,61 centes de dólar para essa posição. Julho opera 62 centes mais 59 por libra-peso, também com queda, já que abriu hoje acima de 63 centes. E a posição de outubro, que não possui negócios no momento, opera 62 centes de dólar mais 58 por libra-peso. Bom, aqui no Brasil, já os negócios são muito positivos. Os preços no mercado físico brasileiro já acumulam alta de mais de 15%
apenas no acumulado deste mês de janeiro. O que os pesquisadores do CPEA explicam para essa alta tão expressiva são dois motivos principais. As exportações elevadas elevam o preço do produto aqui no Brasil e outra questão diz respeito ao retorno das indústrias nas suas atividades, né? E com isso, a procura pelo produto tem sido maior. Vamos aos negócios, então, aqui no Brasil. Indicador CPEA para o algodão. Veja só, na última semana, na última sexta-feira, apontou mais uma alta. O valor fechou o dia negociado a R$ 2,59, mais 62 por libra-peso. Mais uma alta, somando a alta acumulada do mês de janeiro. A alta no dia foi de 0,77%. Já no acumulado do mês, como eu citava há pouco, o preço já passa de 15% de alta. A valorização chega a 15,86%. Agora é hora de mais cotações do algodão aqui no Brasil, dessa vez em especial para o principal estado produtor nosso, que é o Mato Grosso. Acompanhe. E olha, o Agricultura BR volta a destacar o Matopiba. Isso porque se nessa nova fronteira agrícola na Bahia chove muito, chove demais, por outro lado, outro estado que compõe essa fronteira, as chuvas estão bastante escassas. É o caso de Tocantins. E com uma chuva menor, uma expectativa menor de chuvas, a safra por lá, a safra de grãos, pode ficar comprometida. É o que você confere agora na reportagem de Valdir Pacheco. Depois de 5 anos batendo recorde no índice de crescimento de mais de 10% a cada safra, as expectativas para a safra de grãos 2015-2016 é de queda em Tocantins. Tudo vai depender de como o clima será de agora até a colheita. A atual safra está sendo marcada pela escassez de chuva, que pode apresentar impacto na produção final. Em praticamente todas as regiões do estado houve atraso no plantio. Em algumas propriedades, a necessidade de replantio de áreas e a diminuição de área de plantio na agricultura empresarial. O clima tem sido bastante irregular nas regiões produtoras de grãos. Durante o período do plantio, que vai de novembro a dezembro, a estiagem foi longa. Choveu apenas 1/3 do normal para a região. Alguns agricultores tiveram que fazer o replantio devido à escassez de chuva. De acordo com os dados da Estação Climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia, no quarto trimestre de 2015 choveu bem abaixo da média normal climatológica. A média dos últimos 5 anos é de 644,9 milímetros e choveu apenas 211 milímetros. Na avaliação do Instituto, o clima segue influenciado pelo El Niño. No Brasil, a previsão de término para o fenômeno é somente em junho. Até lá, a tendência continua de baixa precipitação. De acordo com o Instituto, a previsão para o trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro é de 50% abaixo do normal climatológico para o extremo norte do estado e de 40% abaixo do normal para o restante do estado. Já a temperatura ficará acima do normal. Valdir Pacheco, para o SBA. Seguimos com a Agricultura BR, trazendo para você agora mais destaques da soja aqui no Brasil. Em especial agora falando sobre o indicador Soja Brasil da Agência Rural Business, que na última sexta-feira, depois de ter atingido a marca de R$ 78,00 a saca, perdeu este patamar, mas ainda assim acumula altas nos últimos 30 dias. A gente acompanha agora o indicador feito pela Rural Business, então, para saber qual foi o preço médio anotado para a saca de 60 quilos da soja aqui no Brasil na última sexta. Como eu disse, caiu 0,77%, mas ainda assim se manteve acima do patamar de R$ 77,00. Vamos relembrar então um pouquinho o que aconteceu nos últimos dias. Veja só, lá atrás, no dia 22 de dezembro, o preço médio era de R$ 76,33. Eu lembro, tomando como base o preço mínimo e máximo praticado em 10 estados produtores de soja no Brasil. No dia 28 manteve esta posição até que iniciou o mês de janeiro com uma leve redução. No dia 5 apontava o valor de R$ 75,98. Esse valor voltou a operar acima da marca de 76. No dia 10 atingia R$ 76,76 e oscilou nestes últimos dias. Na última quinta-feira, o preço médio tinha ultrapassado a marca de R$ 78,00, tinha ido a R$ 78,03.
Com uma queda de 0,77% no preço pago ao produtor na última sexta, o valor recuou para R$ 77,43. Nos últimos 30 dias, ainda tem uma alta acumulada de 1,44%. Mas nos últimos 12 meses, se a gente comparar com a mesma data de 2015, a alta é bem maior, ela chega a 41,5%. Já que lá atrás, no dia 22 de janeiro de 2015, o preço médio da saca de soja no Brasil era de R$ 54,40. Por aqui a gente continua falando sobre soja, mas agora vamos ver como é que está a operação nos Estados Unidos. Lembrando que aqui no Brasil, a sexta-feira, fechava dólar comercial a R$ 4,10. Hoje, todas as operações com dólar tendo mudanças de valores em referência aos bancos que estão comercializando, também casas de câmbio, influenciadas mais pelo mercado externo. Mas soja que abriu a Agricultura BR de hoje em queda, há pouco vinha retomando o volume de alta. É o que nós vamos conferir agora, vamos ver se soja em alta aqui, posição de março, ganha neste momento pouco menos de um cento de dólar, vem para $8,77 por bushel. Maio vem a $8,78 o bushel, ganha pouco mais de meio cento. Julho vem a $8,83 por bushel, ganha 1 cento de dólar neste momento. Agosto vem negociado a $8,84 mais 4 por bushel. Setembro, $8,83 por bushel, também vem com uma alta mais expressiva. Novembro vem a $8,85 por bushel, então vem em alta nesse momento, retoma o movimento de alta a soja nesta segunda-feira, começando a semana. Se começou o programa em queda, neste momento inverte a situação e soja opera em alta. Confira agora cotações do mercado físico nacional, você confere cotações para a soja. Seguimos com a Agricultura BR, voltando a destacar o milho por aqui, e milho no cenário internacional. Assim como a soja, o preço do cereal na Bolsa de Chicago abriu a segunda-feira em baixa, mas há pouco já vinha recuperando um pouco essas perdas, operando na estabilidade. Vamos aos negócios de agora, então, para o cereal negociado na Bolsa de Chicago, para acompanhar as últimas negociações. Veja só, a posição de março já opera em campo positivo, vem negociando milho a $3,70 mais 4 por bushel, a alta é de 0,2 centes de dólar por bushel. Agora você acompanhou ali que a posição já recuou um pouquinho, voltou a operar em campo negativo, mas vem praticamente na estabilidade. As demais posições também operam com leve redução. A de maio vem a $3,74 mais 4 por bushel. Julho opera $3,79 mais 4 e também a posição de setembro, $3,84 mais 2, bem próximo à cotação máxima negociada no dia de hoje. Milho operando com estabilidade neste momento, Fabiano. Tá certo, Juliana. E por aqui nós voltamos a falar do milho no Brasil. E agora um dos destaques do programa. Desde o começo do programa nós estamos falando a respeito deste assunto, que os estoques de milho do governo são o suficiente para garantir apenas, preste atenção, 9 dias de consumo no mercado interno. E olha só, o que nós temos observado aqui no Brasil é que desde o início do ano há um forte movimento no país para tentar conter a alta do milho que vai sendo observada desde o primeiro dia útil deste mês de janeiro do ano de 2016. A verdade é que os valores eles dispararam no mercado interno, reflexo daquele fundamento mais básico que existe, a oferta e a
demanda. No caso, a demanda vem sendo muito maior que a oferta em relação ao que vem ocorrendo tanto para a expectativa de exportações do próprio grão, do milho, do consumo interno do milho e também pensando em outros fatores do sistema agroindustrial, como, por exemplo, uma expectativa de aumento nas exportações de carnes, em especial de carne bovina. E esse assunto tem tudo a ver para explicar o que vem ocorrendo aqui no país. Entretanto, a gente já havia dito, explicando a questão da oferta e demanda, que há um forte movimento para tentar conter essa alta de valores. E nós conversamos com a analista de mercados Tânia Tosi, ela que é da agência Rural Business, e ela explicava o que vem ocorrendo. E a frase que ela utilizou é muito boa. Grandes consumidores de milho, em especial alguns conglomerados internacionais que trabalham com a indústria de carnes, têm pressionado bastante, juntamente com órgãos de imprensa, que têm feito, alguns órgãos de imprensa ligados, evidentemente, a essas indústrias, têm feito um esforço extra para tentar convencer o produtor de milho, os seus telespectadores também, de que vai haver uma queda no milho por conta de uma oferta que vai acontecer de milho através dos leilões da estatal brasileira, da Conab. Esse leilão está marcado para o próximo dia 1º de fevereiro e tem se tentado fazer crer para o produtor rural que essa quantidade de milho ela é o suficiente para trazer os preços do milho para baixo no Brasil. Ainda há quem acredite também que uma possível importação de milho da Argentina ou do Paraguai pode trazer algum problema. A gente já mostrou hoje que os estoques da Argentina são extremamente baixos, muito tímidos, e o do Paraguai, olha, sinceramente, é menos que 300 mil toneladas em estoque, realmente não faz muita diferença. Então nós vamos trazer agora algumas informações através de gráficos que você vai acompanhar e vai entender um pouco mais o que vem acontecendo nesse mercado. Esse gráfico aqui mostra os estoques públicos brasileiros comparado com a demanda. E aqui nós temos 3 colunas. A primeira coluna, ela mostra os estoques públicos, está vendo aqui em 1.480.000 toneladas. E tem o consumo por mês e também consumo mais exportação. Então aqui nós temos uma situação bem diferente daquilo que é apresentado por alguns órgãos de imprensa que nós temos por aí. A própria Conab informa que o Brasil demanda 4.850.000 toneladas de milho ao mês apenas para abastecer o mercado interno. Para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, esse número é até maior, 4.920.000 toneladas agora em 2016. Mas vamos trabalhar com os números brasileiros. Se computadas as exportações, o país necessita da disposição de 7.180.000 toneladas por mês, sem que sobre nenhum grão de milho aqui no Brasil. Com isso, o estoque privado de milho do governo consegue abastecer nosso consumo interno por apenas 9 dias, e isso não embarcando um grão sequer ao exterior. Já as 500.000 toneladas, que dizem que serão leiloadas no próximo dia 1º, garantem apenas 3 dias de consumo no país, o que não vai fazer, de acordo com a Tânia Tosi, nenhuma diferença. 500.000 toneladas igual a 3 dias de consumo. Então, quando você vê essa informação de que os leilões da Conab, leilão do próximo dia 1º de fevereiro, abrindo o mês de fevereiro com o leilão da Conab, que isso pode jogar o preço do milho para baixo, lembra desse número aqui, 7.180.000 toneladas, combinação do consumo mais o consumo interno mais as exportações brasileiras, 500.000 toneladas, apenas 3 dias de consumo aqui no país, sem exportar nada. Depois de toda aquela chuva que caiu sobre a região sul do país no fim de 2015, o tempo seco ganhou força, em especial no estado do Rio Grande do Sul, no início de 2016. O que, por um lado, foi muito bom, aliviou os produtores, mas agora já começa a preocupar os produtores, em especial aqueles produtores de soja, já que a umidade das lavouras já está ficando baixa. Vamos falar então mais uma vez com a Nadiara para saber como fica a previsão do tempo então para o estado gaúcho e na região sul como um todo, né, Nadiara? É com você daí.
Olha, Juliana, nesta semana a previsão de mudança no tempo sobre boa parte da região sul do Brasil e a chuva volta a dar um alívio, principalmente no estado gaúcho. Depois dos temporais do ano de 2015, principalmente mês de dezembro, teve chuvas intensas sobre o estado do Rio Grande do Sul. Neste mês de janeiro, a chuva não chegou nem a metade do que é esperado para este mês. O mês deve terminar com chuvas abaixo do que é normal para a época do ano sobre o Rio Grande do Sul. A partir de hoje, já tem previsão para algumas pancadas de chuva. A gente acompanha aqui nas imagens de satélite a aproximação de áreas de instabilidade e amanhã o avanço de uma frente fria muda o tempo em todo o Rio Grande do Sul. Por enquanto, a umidade do solo está bastante baixa em grande parte aqui, principalmente na fronteira com o Uruguai e também na faixa leste. Algumas áreas já apresentam índice de umidade do solo abaixo de 20% e isso preocupa principalmente os produtores da soja, que está num momento importante de desenvolvimento e falta umidade no solo para o bom desenvolvimento das lavouras. Além do tempo seco, as altas temperaturas têm contribuído para a diminuição da umidade no estado. Sobre o estado de Santa Catarina e sobre o Paraná, o tempo seco também ganhou força nesses últimos dias, as temperaturas ficaram em elevação e a umidade do solo também já está diminuindo. Nesta área em verde do mapa, os índices já estão em torno de 50%. Amanhã, a chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul, então traz chuvas para todo o estado. As pancadas de chuva devem vir com mais força no decorrer da tarde e as áreas mais atingidas devem ser principalmente o centro e oeste. Entre Santa Catarina e Paraná é uma chuva um pouco mais isolada e o tempo vai continuar bastante abafado. Amanhã à tarde a máxima ainda chega aos 35 graus no oeste paranaense e na região sul, mais ao sul, principalmente no Rio Grande do Sul, em relação às temperaturas que vêm sendo registradas até esta segunda-feira, amanhã o calor já diminui um pouco. No interior gaúcho, máxima na casa dos 29 graus. E nesses próximos 5 dias, o volume de água deve ultrapassar os 50 milímetros na área central do Rio Grande do Sul e nas regiões mais atingidas da fronteira oeste pode chover mais de 100 milímetros, então essa é a região mais atingida. Mas em grande parte do sul do Brasil, a chuva deve variar em torno dos 30 milímetros, então é uma chuva que aumenta um pouco a umidade do solo, mas não deve trazer tantos transtornos como no final de 2015. No próximo período, entre os dias 30 de janeiro e 3 de fevereiro, a chuva ganha um pouco mais de intensidade entre os estados de Santa Catarina e Paraná, onde algumas localidades devem receber de 50 a 70 milímetros acumulados. No estado paranaense, onde a colheita da soja avança, essa chuva ela pode atrapalhar um pouco as atividades no campo, mas por não ser um volume tão elevado em 5 dias, ela não deve paralisar completamente as atividades no campo. Sobre o Rio Grande do Sul, neste período, a chuva mais intensa atinge o norte e oeste do estado. Na metade sul, chuvas bem mais isoladas e com baixo volume de água. Juliana. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Até mais. Bom, por aqui, como ela trazia informações sobre a região sul do país, a gente traz para você agora, produtor, os negócios no mercado para o trigo, tanto aqui no Brasil quanto na Bolsa de Chicago, que é a referência para os negócios internacionais. Começando pelo Brasil, preço da tonelada, tomando como base o estado paranaense, que é o maior produtor do cereal no país, ganhou preço na última sexta-feira. Vamos acompanhar agora o indicador CPEA para o trigo para ver como ficaram as negociações na última semana. Você vê aqui comigo a tonelada fechando a semana sendo negociada a R$ 739,28. Recuperou um pouquinho da baixa dos últimos dias, teve uma alta no dia de 0,13%. Bom, e nem mesmo essa queda mais acentuada que a gente vê no gráfico, registrada na última semana, foi capaz de reduzir a alta acumulada para o trigo no mercado físico brasileiro. No acumulado deste mês de janeiro, o preço do cereal já subiu 1,53% no Paraná. Por aqui a Agricultura BR então segue falando sobre trigo, agora trigo negociado em Chicago, que hoje mais cedo apresentava uma leve reação. Vamos saber agora como é que estão as posições negociadas na Bolsa Norte-Americana, o destaque de agora do Agricultura BR. E você tem aqui comigo as posições bem altas sim, hoje até uma alta bastante expressiva para o trigo negociado em Chicago. Posição de março negociada a $4,82 por bushel, ganha mais de 7 centes de dólar nesse momento. Maio também
também ganha também o mesmo valor, 4 dólares 87 centes mais 2 por bushel. Julho é negociado a 4 dólares 92 centes mais 2 o bushel, alta de 7 centes de dólar. Setembro passou dos 5 dólares, chegou a 5 dólares e 1 cente aqui por bushel, enquanto dezembro de 2016 é negociado a 5 dólares 14 centes por bushel, movimento de alta, portanto, nesta segunda-feira para o trigo negociado em Chicago. O Agricultura BR traz agora para você informações atualizadas sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Olha só, cerca de 65% das propriedades rurais do Brasil foram cadastradas até o fim do ano de 2015, até o mês de dezembro, segundo informou o Serviço Ambiental Rural. Isso significa que ainda faltam 140 milhões de hectares para serem registrados até a data limite, que é dia 5 de maio. A ferramenta foi criada pelo governo federal para mapear as propriedades rurais do país como uma espécie de raio-x rural, com o objetivo de facilitar a gestão ambiental do Brasil. O cadastro é obrigatório a todos os imóveis e a não realização da inscrição acarreta em alguns problemas ao proprietário, como restrição a linhas de crédito ou também a programas de fomento à atividade. Então você, proprietário rural que acompanha o Agricultura BR, fica aqui o nosso alerta para que você faça a sua inscrição. O prazo encerra no dia 5 de maio. Mais informações você tem através do site www.car.gov.br. Por aqui nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco tem mais destaques do mercado físico do país. Bom, e você ainda tem informações a respeito do mercado internacional da soja, encerrando a edição de hoje. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. E olha, o assunto agora é milho no Agricultura BR, trazendo o cenário internacional. Vamos aos números direto com a Bolsa de Chicago, então. Milho que abriu a manhã de hoje operando em baixa por lá, logo mudou o rumo dos negócios e há pouco vinha na estabilidade. Vamos acompanhar se os negócios de agora continuam assim, operando na estabilidade em relação ao fechamento da última semana. Veja comigo, milho operando agora em campo positivo. Março vem a 3 dólares 71 centes mais 4 por bushel. Já ganhou agora 1,2% centes de dólar por bushel. A posição de maio vem a 3 dólares 75 centes mais 6, sendo que abriu hoje a 3 dólares 74 centes. A posição de julho também ganha 1 cente de dólar agora e é negociada a 3 dólares 80 centes mais 60 por libra por bushel. Enquanto isso, posição de setembro também opera agora em alta. A alta é de 0,6 centes de dólar por bushel e opera a 3 dólares 85 centes mais 20. Milho, portanto, mudando o rumo dos negócios nesta segunda-feira. Fabiano. Por aqui o assunto volta a ser soja na Agricultura BR. E olha só, parece que toda vez que a gente fala de soja tem que lembrar da Argentina, mas é que as medidas que foram tomadas por lá, que ainda para o mercado internacional da soja ainda vão acontecer durante algum tempo, porque só aquela medida em relação ao imposto de reintegro foi só 5%, ela vai cair mais um pouco, mas isso deixa preocupado. Tem gente aqui no Brasil preocupado e como vários representantes das AproSoja já estiveram no programa dizendo que é uma preocupação à toa, deixa a gente muito preocupada lá no Paraguai. E olha só, quem está preocupado por lá é a Associação da Indústria Processadora do Paraguai. De acordo com essa indústria, que também está ligada a uma Câmara Setorial paraguaia, o que vai acontecer é que se realmente com essas medidas ter uma saída de soja do Paraguai para a Argentina, esse é o principal medo que eles têm, vai inviabilizar os negócios de processamento de soja no Paraguai, foi o que informou a Associação da Indústria Processadora Paraguaia. De acordo com eles, essas medidas tomadas pela Argentina colocam em risco os investimentos que foram feitos nos últimos anos, na ordem de 450 milhões de dólares. Um outro fator importante é que
que, de acordo com os números que são apresentados lá no Paraguai, eu sei que tem muito produtor do Paraguai sempre acompanhando a Agricultura BR, eles mandam fotos, participações diárias. O telespectador tem informado que se fizer a comercialização, venda direta para os argentinos, aí tem a proximidade, questão geográfica ajuda muito, eles podem ganhar de 3 até 4 dólares a mais por tonelada de venda de soja do Paraguai para a Argentina. Paraguai que deve ter uma produção na casa de 9 milhões de toneladas de soja na temporada 2015-2016. Com esse cenário todo, a Associação dos Processadores, a indústria, está pressionando e pedindo para o governo paraguaio para colocar medidas que impeçam a soja paraguaia sair do país. Então, a situação lá no Paraguai também não está fácil. Se pode ser bom para o produtor, a indústria acaba chiando bastante por lá, o que vem ocorrendo no país vizinho. Por aqui, vamos saber agora como é que estão os negócios em Chicago. Vamos para lá agora trazer números, porque os números já vinham positivos há pouco, eles continuam dessa maneira. Posição de março é negociada a 8 dólares e 78 centos por bushel, ganha 2 centos de dólar agora. Maio também ganha 2 centos, é negociado a 8 dólares e 79 centos mais 2 o bushel. Julho, 8 dólares e 84 centos mais 4. Agosto, 8 dólares e 86 centos o bushel. Setembro vem com 8 dólares e 85 centos o bushel, ganha 3 centos de dólar, enquanto novembro, 8 dólares e 86 centos mais 6 o bushel, ganhando 3 centos neste momento. Mercado lá em Chicago melhorou, deu uma animada nas últimos 30 minutos e soja sobe na Bolsa Norte-Americana. Esta edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Antes da gente se despedir, a gente relembra quais foram os principais destaques do dia. Os estoques brasileiros de milho são suficientes apenas para 9 dias de abastecimento. Você acompanhou aqui hoje que a consultoria AG Brasil estima que a área colhida de soja no país atinge agora 1,5%. Indústria processadora de soja do Paraguai preocupada com possíveis compras da Argentina naquele país. E ainda hoje você acompanhou que a chuva deve voltar ao Rio Grande do Sul e deve começar a deixar o estado do Mato Grosso. Obrigada pela sua companhia. Se você perdeu alguma informação, é só assistir essa edição na íntegra através do YouTube. Obrigada então pela companhia. Até mais. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.